Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal O Mundo através das Histórias. E hoje trouxemos para você a magnífica história de João Batista, que nasceu por volta de 25 de março, no ano 7 a.C., numa pequena aldeia chamada Enquere, muito próxima a Jerusalém. Seu pai era um sacerdote e sua mãe pertencia a uma sociedade chamada as Filhas de Araão. Isabel e Zacarias sempre quiseram ter filhos e pediram sempre a Deus, só que eles nunca tiveram. Um belo dia, um anjo chamado Gabriel apareceu a Zacarias e disse que Deus havia respondido às suas orações. Eles teriam sim o filho tão esperado e que eles deveriam colocar o nome de João. Ele seria o profeta de Deus e ele estava ali para ensinar o povo a respeito de Jesus Cristo. Zacarias, no primeiro momento, não acreditou no anjo. Eles eram velhos demais para terem um filho. Gabriel, então, disse-lhe que ele ficaria mudo até o nascimento do seu filho. Eu me chamo Sinésia Cristina, eu sou professora. E se você estiver gostando desse conteúdo, deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer essa belíssima história. E vamos que é a história. João cresceu como uma criança comum. Aos 6 anos de idade, ele vivia de acordo com a educação talmídica ligada às leis judaicas, com seus costumes, como também suas histórias. Naquela época, em Judá, não existia uma escola e o seu pai e a sua mãe o ensinaram a ler e a escrever. O acontecimento mais notável da sua primeira infância foi a visita de Jesus e a família de Nazaré. O seu pai Zacarias era muito instruído e Isabel tinha muito mais instrução que ele. E eles dedicaram uma boa parte do seu tempo para prepará-lo. Eles tinham uma pequena fazenda na qual criavam ovelhas. Quando já estava com seus 14 anos, houve uma mudança no ensino e seus pais o levaram a Engedi, à beira do Mar Morto, a sede sulina da Irmandade Nazarita. E o seu objetivo era iniciá-lo na doutrina. Depois das cerimônias e de fazer os votos de abstenção de todas as bebidas tóxicas, de deixar o cabelo crescer e abster-se de tocar em mortos, a sua família voltou para Jerusalém, onde, diante do templo, João completou as oferendas que eram exigidas. O nazarita era visto como uma personalidade santificada, ou seja, sagrada. Os judeus os encaravam com respeito e veneração, dedicado ao sacerdote. A sua família saiu de Jerusalém e retornou para casa. João precisava cuidar das ovelhas e do seu pai, de tornar-se um homem forte e de caráter nobre. João, quando estava com seus 16 anos, ficou encantado com as histórias do profeta Elias e decidiu adotar a sua maneira de vestir-se. Com essa tenra idade, ele já estava com aproximadamente 1,80 m. Após a morte de seu pai Zacarias, ele estava com pouco mais de 18 anos, não é isso? Quando o pai dele morreu. E depois do enterro do seu pai, ele e sua mãe fizeram uma viagem a Nazaré para visitar Maria e Jesus. João estava quase decidido a começar o seu trabalho, quando foi aconselhado pelas palavras de Jesus, mas também pelo seu exemplo. Ele precisava voltar para casa, tomar conta da sua mãe e esperar o momento certo de Deus. João não mais viu Jesus até o seu batismo no Rio Jordão.
João e Isabel se mantinham com o soldo de sacerdote. 2 anos depois, eles não tinham mais como manter-se na mesma casa. Então, decidiram levar o seu rebanho para o sul. Quando ele estava com seus 20 anos, mudou-se para Hebrom, no deserto da Galileia, onde guardava suas ovelhas ao lado do riacho em Engedi. A colônia de Engedi incluía não apenas os nazaritas, mas os numerosos pastores que vinham. Eles mantinham-se com a criação de ovelhas e com outras doações que os judeus ricos faziam. E foi nesse pequeno riacho que João construiu uma dúzia de abrigos de pedra e de currais noturnos. Assim, ele podia guardar o seu rebanho. A sua vida de pastor possibilitou o tempo suficiente para pensar, e foi justamente naquele lugar que ele conheceu Elzeda, um jovem órfão que o ajudava com seu rebanho. Quando ele ia para Hebrom para visitar a sua mãe e vender as ovelhas, ele teve uma vida simples, vivendo da carne, do leite de cabra, do mel silvestres e dos gafanhotos comestíveis daquela região. A sua sábia mãe, Isabel, o mantinha informado sobre os assuntos da Palestina e do mundo. No ano 22 depois de Cristo, Isabel falece e João entregou o seu rebanho à confraria. Foi para bem longe para jejuar e orar, e por 2 anos e meio ele viveu em Engedi. Leu suficientemente as escrituras sagradas que encontrou na casa dos nazaritas, tendo uma grande influência do profeta Elias. No ano de 25, João foi até a costa ocidental, atravessando o Mar Morto e o Rio Jordão acima. Do lado oposto estava Jericó. Ele começou a pregar. Todos que ouviam tinham absoluta certeza que ele era um profeta. No seu trabalho como pregador, ele batizava todos que estavam no Rio Jordão para a remissão dos seus pecados, embora o batismo não fosse uma cerimônia nova para os judeus. João deu aula a seus discípulos, instruindo-os sobre a nova vida. Ele também ensinou os ricos a alimentar os pobres, os coletores de impostos. Ele disse: extorqui não mais do que é devido. Não cometais a violência e não arrecadeis nada de modo indevido. E quanto mais João viajava, mais seus pensamentos estavam em Jesus. O seu nome havia se espalhado por toda a Palestina e Jesus, nas suas pregações, com certeza havia falado favoravelmente a mensagem de João. E isso levou muito de Canafaú a aderir ao culto do arrependimento, como também do batismo. O encontro de Jesus e João, como foi? Como foi de fato esse momento tão significativo e de suma importância? Bom, Jesus estava discursando na sinagoga, como ele fazia sempre. E justamente naquela noite, ao chegar em casa, ele dormiu pouco, ficando em comunhão íntima com o Pai, com Deus. No dia seguinte, quando estava trabalhando com seus irmãos, ele tirou seu avental e deixou de lado as ferramentas de trabalho e disse: é chegada a minha hora. Foi até os seus irmãos Tiago e Judá e repetiu: a minha hora chegou. Vamos até João. Então, imediatamente, eles partiram para Pela. João mal havia começado a batizar os candidatos do dia. Na fila havia dezenas de arrependidos à espera da sua vez. Quando João atendeu Jesus, as cerimônias foram suspensas por um momento. E quando ele cumprimentou seu primo, ele perguntou: mas por que vieste até dentro da água para saudar-me? E Jesus respondeu: para submeter-me ao teu batismo
E João perguntou: mas sou eu que tenho necessidade de ser batizado por ti. Por que viestes até mim? E Jesus murmurou para ele: ser tolerante comigo agora, pois cabe a nós darmos este exemplo aos meus irmãos que estão aqui comigo, e para que o povo possa saber que é chegada a hora. João estava trêmulo de emoção no momento e se preparou para batizar Jesus de Nazaré no Rio Jordão ao meio-dia de uma segunda-feira. Depois de ter batizado os 3, João dispensou os outros que o esperavam, ficando no local apenas eles, os 4 homens que estavam lá, ainda de pé dentro da água, e ouviram um som estranho, e ouviram a voz dizendo: este é o meu filho adorado, com quem eu muito me comprazo. João, dias depois, voltou para o sul. Quando estava próximo do vilarejo de Adão, ele fazia ataques a Herodes. Herodes ficou alarmado com a ideia de que ele e seus discípulos poderiam começar uma rebelião. E assim ele coloca João na prisão, e seus discípulos espalharam-se pela Palestina. Herodes também temia matá-lo, com medo do que viesse a acontecer. No dia do seu aniversário, a filha de Herodias dançou para ele e para os convidados. Herodes gostou tanto e prometeu a ela dar o que ela quisesse, e ela pediu justamente a cabeça de João Batista. É isso aí, amigos, trouxemos um pouquinho dessa linda história de João Batista, que foi muito importante para a gente estudarmos essa magnífica história. Não sou teóloga, não tenho conhecimentos bíblicos o suficiente, mas tenho vontade de aprender. Acredito que a vontade é muito mais importante, e eu gostei muito de gostar um pouquinho e trazer esse pouquinho que eu aprendi sobre essa fantástica história para você, tá bom? O nosso muito obrigada e gratidão sempre. E as palavras de hoje não poderiam ser outra: Jesus, o nosso Salvador. Se gostaram desse vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Isso é muito importante pra gente. Gratidão sempre.